Olá, seja bem-vindo ao Pode Falar. Nós já estamos no nosso 23º episódio no total e o terceiro episódio da temporada de 2026. E hoje nós vamos conversar sobre uma profissional que trabalha com empresas, com BPO financeiro. Ela é Emeline Santiago. Ela se define como uma profissional que está para ajudar as empresas nessa estratégia digital, a conectar os empresários. É um BPO financeiro, uma gestão estratégica e um network empresarial. Ela vai contar pra gente o que é tudo isso, como isso funciona e como isso na prática pode ajudar a sua empresa, você que é empresário. Não é isso mesmo, Emeline? Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Acredito que é o terceiro ou quarto episódio, podcast que eu estou participando. É algo ainda resistente para mim, mas vamos lá. Não, você vai tirar de letra, você vai ver. Então, hoje eu trabalho com a gestão financeira mesmo, estratégica. Por que eu falo estratégica? Porque o foco é resolver o problema do cliente. Às vezes você pensa que uma consultoria ou uma gestão pode ser engessada e não. A gente tem que entender o que o cliente precisa, por isso a estratégia, e entregar soluções para aquele problema. Sim. Então, hoje eu trabalho dessa forma com as empresas e a questão da network empresarial é justamente procurar para aquele cliente uma solução, que é o quê? A maioria dos clientes, a solução é a venda. E através da venda você precisa conectar pessoas. Sim. Então, basicamente eu sou meio que workaholic, como diz, né, na questão de eventos. Então eu vou e às vezes eu conheço alguém que pode trazer solução para outro empresário, então eu procuro fazer essa conexão. Porque é aquela coisa, seja interessante, mas não seja interesseiro. Se numa conversa estratégica eu pergunto o que o cliente precisa, o que a pessoa precisa, eu já conheço alguém que possa acelerar esse processo, por que não fazer? Sim. Porque o meu cliente ele precisa de conexões. E se eu gosto desse movimento de estar presente em network, em eventos, e eu gosto de escutar histórias, eu falo que assim, sentar e escutar a trajetória daquela pessoa, porque empreender é um sonho, né? É aquele sonho assim, ninguém se dedica para algo tão forte que não tenha sido um dia um sonho. Então hoje eu verifico que assim, é um sonho de empreender. Então se você cuida muito bem do sonho do seu cliente, então até onde você pode ajudar ele a chegar? Desde que ele também queira, né? Sim. E você sempre esteve nessa carreira ou antes de fazer esse trabalho você fazia um outro trabalho ligado a isso? Na verdade eu falo que eu me descobri, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, então minha mãe tinha uma confecção, né, a gente chegou a ter umas 4 costureiras, e eu percebia que eu fazia o gerenciamento daquela informação muito rápido. Eu sempre fui muito acelerada nessa questão de colocar coisas em processos, em sequência. O que vem primeiro, o que acelera o processo e de que forma que a gente consegue resolver isso. Sim. Só que existe aquele problema. Até a gente se descobrir, a dor vem forte. Porque eu comecei com confecção, com a minha mãe, e aí aquela coisa de negócio de família, a gente acaba não tendo muito peso, né, nas informações, porque santo de casa não obra milagre. E principalmente quando a gente é um dos primeiros a empreender. Sim. Logo depois eu fiz o curso de mecânica de moto, inclusive aqui em Rio Claro, na Rio Cross com o meu. Para quem conhece Rio Claro, fica do lado da Drogaria Cobrão, né, há um tempo atrás. Mecânica de moto? Mecânica de moto. Olha! Então assim, eu fui sempre meio assim, acelerada, eu preciso fazer alguma coisa. Então fiz o curso de corte e costura na época, não deu certo, não era aquilo. Tá bom. Fui para mecânica de moto, fiz mecânica simples e injeção eletrônica, abri minha oficina, porque já não bastava fazer o curso, tem que abrir a oficina, e também gerenciei a oficina muito bem. Sim. Nessa era GE Motos, que era o G-Moto, né, a referência do G-Moto, que era um escapamento, não sei nem se existe ainda.
E aí, nessa época, a gente abriu a oficina, abri com sociedade, com uma certa pessoa, e gerenciei muito bem. Esse negócio você já era ali a patroa do negócio. Exato, você exato. Fazia toda a Ali, parte burocrática. Exato. Porém, fazia o financeiro, compras, então em 4 meses a gente já estava acelerando uma coisa que eu previa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Só que eu sempre fui bem consciente, né? Eu trabalhava na Whirlpool também, que é aqui de Rio Claro, então meio período eu trabalhava na Whirlpool, o outro meio período eu trabalhava na oficina. Na oficina. Eu nunca fui o tipo de pessoa que eu soltava uma corda para poder firmar na outra, eu sempre mantinha para poder, primeiro o negócio se paga e depois eu me sustento do negócio. Só que mediante isso, o que aconteceu? O meu sócio viu que estava dando muito certo e decidiu comprar a minha parte. Porque os olhos das pessoas, quando os sonhos não são delas, os olhos delas se abrilhantam muito rápido. Porque você pensa assim, nossa, tá dando dinheiro, ela só faz o financeiro, porque fica sentada o dia inteiro, por que ela vai ganhar mais que eu? Porque no caso, assim, era 50-50. Isso. Enfim, resumindo, ele comprou minha parte, reforçando, está em débito ainda, isso foi quando eu tinha 24 anos, eu estou com 38, não me pagou. Mas continuamos a vida de empreendedor. Até hoje estamos em débito ainda, não vou expor quem é, mas enfim. Sim. Aí depois disso eu abri uma loja de roupa masculina. E aí essa loja de roupa masculina em sociedade com outra pessoa também, que eu tinha um relacionamento. Peguei, abri a loja, que foi uma das principais ruas aqui do Cervezão. Sim. Na M23. Abri a loja, defini, vamos. Então eu ia para São Paulo, comprava roupa, trazia. Cheguei a por semana, na época, 2 vezes, segunda e sexta, para repor mercadoria, tal. E mais uma vez, o financeiro estava muito bem organizado, mas a sociedade não deu certo. Não deu certo a sociedade. Exato. E aí foi mais 1 ano e meio de tentativa. E deu certo a loja, porém a sociedade não. Sim. Aí teve a diluição do relacionamento e a loja entrou no meio. No meio. Exato. E aí dentro disso eu me revoltei, falei, não é possível, vou entrar na empresa. Na época a Whirlpool estava chegando em Rio Claro, estava maçante para contratar. E aí eu comecei eu fiz a entrevista, passei e comecei a estudar. Porque eu pensei, eu vou entrar em empresa, porque empreender não é pra mim. Que já tinha meio que desistido. Eu já tinha entregado pra Deus, falei, não, é essa vida, não é essa vida que eu quero, porque eu patino e as coisas não andam. E aí, dentro disso, eu vou chegar na sua pergunta, tá? Como que isso tudo começou? Isso aí é legal, porque é a sua história, né? Sim, e que história. Eu falo que eu tenho, assim, 7 vidas em uma só. Eu vivi mais vidas do que, às vezes, uma pessoa viveu até hoje. Sim. Então, dentro disso, eu comecei, aí entrei na Whirlpool. Na Whirlpool, o que eu fazia? Eu sempre fui acelerada assim, ao extremo, né? Porque minha cabeça, eu penso muito rápido, procuro soluções muito rápidas, e aí eu comecei a fazer técnicos cerâmicos de tarde, faculdade à noite, trabalhar de madrugada. E das 7 às 10 eu dormia. Nossa! Mas assim, a faculdade era semipresencial, o Senai era mais assim, umas 4 horas de aula. Então hoje falando parece assim, nossa, eu não dormia, mas dava para conciliar dentro do que eu esperava. Consegui manter isso durante 1 ano. Então fiz 1 ano de logística e técnico cerâmica. Optei para ir para cerâmica. Nessa questão do que eu optei para ir para cerâmica, que aí eu já saí da Whirlpool, as peças começaram a ficar muito grandes e o setor cerâmico ele é muito machista. Então você começa a trabalhar, você vê que assim, é muito homem, é muito preconceito. E é uma das coisas que assim, para mim foi muito difícil durante todo esse percurso de empreendedorismo. E depois disso, eu falei, não, comecei na cerâmica, deu boom na época de demissão, não consegui voltar para o mercado cerâmico e optei também, aí eu saí e optei por fazer engenharia de produção. Porque engenharia de produção me daria a possibilidade de fazer pós em materiais, que na época era o que eu tinha em mente. Sim. Ok, aí eu entrei numa loja de veículos aqui de Rio Claro, muito grande. Ela tinha 2 lojas aqui em Rio Claro, uma loja em Araras e estava abrindo uma loja em Piracicaba. E eu fazia a gestão de tudo isso com um salário muito baixo mesmo.
Então eu fazia o gerenciamento de 5, Rio Claro 2, Araras 3, Santa a quarta e Piracicaba abrindo a quinta. Então nessa época eu fazia o gerenciamento de 5 lojas por um salário que hoje eu percebo que era metade do que um administrativo ganharia normalmente. Nossa. E fazendo faculdade também nessa época. Então, eu também entrei, hoje eu falo que eu entrei no burnout, né? Eu nem sei se é assim que pronuncia a palavra. E aí, então, na época, eu assim, pifei. Eu tava terminando a faculdade e tudo isso aconteceu. Estagnou, né? Chegou num limite. Chegou num limite que assim, você não se sente valorizada, você não se sente... Eu percebi ali, e tudo isso eu falo que assim, foi uma faculdade da vida real. Sim. Porque eu sempre percebi, eu sempre busquei, em cada etapa das minhas vidas, eu sempre busquei olhar assim, o que eu tenho que aprender com o que eu tô passando agora. Eu sempre, claro, reclamei, porque isso é comum, nós somos seres humanos, né? Claro, com certeza. Mas nesse percurso todo eu sempre perguntei assim, tem alguém acima de mim, o que aquela pessoa sabe que eu não sei? Por que ela está onde ela está que eu não consigo chegar lá? Porque não tem porque eu consigo, eu sou capaz, por que eu não conseguiria? Aí mais uma vez desisti da vida de CLT e abri uma Casa do Norte, em Rio Claro também. E aí nessa Casa do Norte eu fiquei durante 2 anos, só que eu também senti, aí que foi o divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque foi aí que eu percebi, e pensando também, assim, perguntando para Deus, né, onde que eu estou errando, onde que eu tenho que olhar, foi aí que eu percebi minha expertise. Minha expertise é o gerenciamento de empresas. E como que eu descobri essa expertise? No network. Porque tem, inclusive, um pessoal que tem uma empresa de software aqui de Rio Claro, que é o Bessani Software, se não me engano. E eles faziam uma reunião de empresários tal, para poder saber. Na época eu prestava serviço para um rapaz e ele me ofereceu. Ele não tinha interesse e falou assim, se você quiser ir, aí você vai, porque para mim não faz sentido, não se encaixa, não é isso que eu quero. Eu falei, bom, né, já tô lá, o máximo que eu vou ter é um coffee de graça, vou tomar um cafezinho e eu vou ir. E aí, nesse dia, o rapaz, o pai, né, do Roman, me fugiu o nome dele agora, ele exemplificou que ele começou a trabalhar com um determinado produto, e nesse determinado produto ele fez uma planilha, e nessa planilha ele percebeu que a expertise dele estava na planilha. Aí eu fui para casa com aquilo na minha cabeça, porque para mim não fazia sentido, o que eu estava deixando passar. E aí, quando eu cheguei em casa, eu percebi que a minha expertise era o gerenciamento. Eu sabia onde começava, onde terminava, eu sabia procurar os gargalos no processo, tanto pelo fato da faculdade, tanto pelo fato de toda a experiência que eu tive anteriormente. Que você adquiriu. Exato. Então, nesse período, eu comecei a olhar com outros olhos para mim mesma. Porque eu comecei a procurar o que estava acontecendo, onde que eu tinha que focar. E a partir daí eu consegui ver o que era consultoria. Até então eu não tinha contato com consultores, eu não tinha visão estratégica do que era uma consultoria, mas eu sabia que aquilo talvez era uma solução. Na época, me foi apresentado como BPO financeiro, que é basicamente hoje acompanhar o financeiro, as contas a pagar. Da empresa, contas a pagar, contas a receber. Por quê? Eu sempre coloquei um mapa. Quanto tempo, o que eu vou ter que investir, quanto tempo vai demorar para eu ter retorno nesse valor e quanto tempo vai demorar para eu começar a viver dessa empresa, inconscientemente. Então, assim, eu sempre coloquei esse desenho, porque eu precisava saber quanto tempo que eu ia trabalhar para poder sair do que eu já estava anterior. Sim, você sempre planejava essa transição. Era sempre assim, estratégico ao extremo. Então, eu sempre fiz dessa forma. Aí comecei a ir mais em reuniões, né? Porque eu vi assim que às vezes um movimento que você vai no network, você escuta uma vírgula. E é aquela vírgula que muda a sua vida. Então eu sou muito, muito grata por essa palestra, por esse momento. Então eu percebo que foi isso que
fez deslanchar. Deslanchar. Isso. Foi aquela palavra que faltava ali para você ouvir, Isso. né? Para você realmente se entender profissionalmente. Exato. E aí foi nessa época que eu comecei a buscar, comecei a oferecer meu serviço. Inclusive, como BPO financeiro, eu cheguei para o pessoal daqui de Rio Claro, o escritório Nicolete, que é o Fábio também, o pai dele que já vem de gerações, e falei, nossa, Fábio, você tem esse método, daria certo e tal, vamos tentar, o que você acha? Aí eu falei, não, menina, isso já existe no mercado, o que você faz, o nome é BPO financeiro, então vamos tentar, vamos fazer uma parceria. Sim. E eu falo que assim, as oportunidades, elas estão flutuando. Elas estão flutuando e elas só estão esperando alguém agarrar elas com unhas e dentes e botar a cara para resolver. Sim. Por quê? Porque o Fábio, ele me ofereceu, na verdade assim, ele me mostrou uma luz do fim no túnel, que eu não estava enxergando. E uma luz assim, que era só, eu falei assim, entra no túnel, não tem uma luz, mas entra no túnel. Uhum. Dá o passo que Deus dá o chão. É. E na época eu tive um probleminha com esse cliente meu que eu tava fazendo, eu tava com uma loja, recomendo, eu tava com uma loja de produto natural, que é a Casa do Norte, e prestando consultoria, prestando terceirização financeira para um determinado cliente. Só que a gente ainda tem muito essa rigidez de entender que o prestador de serviço nem sempre tem que estar disponível 100%. Então, um prestador de serviço, uma terceirização, ele não tem que estar às 8 horas ali batendo cartão. É. Então, você separar, às vezes, na mente do empresário que uma prestação de serviço, uma consultoria, ele resolve o seu problema. Mas é diferente do funcionário presencial, Exato. Não é? Exatamente. Uhum. E foi essa primeira objeção que eu tive, que fazem exatamente 2 anos e 3 meses. E essa pessoa, inclusive, virou para mim e falou assim, entre outras pessoas que vieram para trás, né? Uhum. Eu estou resumindo ao máximo. Claro, com certeza. Mas essa pessoa foi uma das que, assim, me ajudou muito. Eu digo que, inclusive, um dia ele falou, se eu não tivesse te ajudado, você não estaria onde você está hoje. Que não é muito longe de onde eu quero chegar. É muito longe, mas também é longe de onde eu quero chegar. Sim. Falta muito ainda. Mas ele falou assim, o que eu fiz talvez te ajudou para poder chegar. E ele tem razão. Porque na época eu falei assim, porque se eu fizer dessa forma, eu continuo atendendo você pelo valor determinado, e depois eu posso pegar mais 10 clientes, e aí eu consigo, e vai dar tudo certo, porque eu via naquela pessoa uma amizade. Eu via naquela pessoa uma pessoa que tinha mente empreendedora igual a mim. Uma possibilidade de você expandir seus negócios. Exato. E até mesmo na época eu pensava numa parceria, numa sociedade, porque se ele acreditasse e investisse, eu só entraria no trabalho. Só que aí foi a primeira parede, assim, de concreto que eu bati. Porque nesse momento eu tive que acreditar, só eu acreditar mesmo. Porque a pessoa falou pra mim, então se você multiplicar, se eu sou um cliente, você multiplicar por 10 e esse valor que você está ganhando hoje, você vai ganhar muita coisa, você não acha? Eu acho, mas eu estudei para isso, né? Eu estudei para ganhar bem, porque se fosse para ganhar mal, eu não teria nem começado o percurso. E aí eu fui para casa, eu chorei, eu me desesperei, e aí eu coloquei no travesseiro e falei assim, eu vou tentar. Hoje, eu falo que eu percebo hoje que eu sou uma pessoa privilegiada de uma certa forma, porque eu tô com 38 anos, não tenho filhos, não tenho um compromisso, então eu posso soltar e tentar. Diferente de muita gente que tem um compromisso de família tal, e não é tão fácil. Não é impossível, mas não é tão fácil. Então na época eu falei, então tá, se for pra dar errado, então eu tenho que tentar agora, porque senão, pelo amor de Deus. Fechei a loja, deixei de atendê-lo e foi um percurso bem complicado, porque eu falo que é um relacionamento abusivo, você não consegue soltar. Você tem aquela sensação de estar traindo alguém ou de estar fazendo algo errado. Então é uma sensação muito, assim, dolorosa. Mas na verdade só quem estava sentindo isso era eu, né? Porque ele não estava sofrendo nem um pouco. Mas entre outras coisas que aconteceram.
Então, nessa época, eu saí no dia 27 de dezembro de 2023. Faz 2 anos. Eu saí e um rapaz, que é meu cliente até hoje, falou assim, mas na época, mas por que você não quer me atender? Eu pago pra você. E eu achei aquilo assim, gente, por que eu não quero atender ele? Eu tô preocupada com um que não tá preocupado em não me pagar e tem quem queira receber, me pagar pelo que eu quero fazer. Enfim, comecei minha carreira de consultora BPO e a Imediar Sucesso começou a existir com um cliente de R$500. Então, eu estava numa empresa falida, que foi a Casa do Norte. Isso. Devendo para todo mundo e começando outra empresa do zero. Do zero. Exato. Com basicamente acreditando. E o parceiro que veio, o Nicolete, que a gente nem imagina que isso aconteceu na época, porque eu não transparecia que isso estaria acontecendo, falou, não, vem aqui no escritório e você tem uma mesinha e você fica nessa mesinha por enquanto e aí você vai vendo o que você vai fazendo e tal. E é por isso que eu falo que a oportunidade ela tá pulverizada. Sim. Então você tem que agarrar. Porque eu não precisava estar lá todo dia. Eu não precisava estar lá das 7 às 5 da tarde. Eu não precisava estar lá. Eu só precisava atender um cliente. E eu podia prospectar de casa. Eu podia acordar na hora que eu quisesse. Mas eu sempre pensei, eu como dona do meu caminho, eu tenho que ter força de vontade para fazer. Você queria demonstrar mesmo isso através do seu trabalho, né? De estar presente, de aprender algo novo. Exatamente. E foi aí que ele me indicou um cliente, eu comecei a prospectar cliente também, com uma oportunidade, desenhei o nome da empresa, Mediar Sucessos, e foi aí que veio a questão de como eu descobri tudo isso. Por quê? Porque eu percebo que todo o meu percurso faltou alguém que cuidasse do financeiro da maneira que eu gostaria que tivesse cuidado. Sim. E faltou esse suporte para as pessoas que querem, que têm seus sonhos e precisam só organizar financeiramente. Nas suas empresas você não tinha essa ajuda que você presta para os outros empresários, não é isso? Que é tão necessário. Isso, na verdade assim, eu tinha o financeiro, mas eu não tinha um parceiro que queria crescer junto. Então hoje eu procuro empresas que querem crescer e às vezes só falta o financeiro. E esse é a minha expertise. Sim. Então é muito mais fácil, é mais gratificante você pegar uma pessoa que assim, eu sonho, mas eu não vejo o meu ganho. Eu sonho, mas eu não vejo assim onde o dinheiro está indo. E pelo fato de ter passado por uma falência, por um aprendizado a lidar com dinheiro, eu sei que quando você começa a organizar, você começa a ver a luz no fim do túnel. No fim do túnel. Isso. Então foi aí que eu comecei a buscar clientes que queriam o meu trabalho. E aí eu comecei a ser indicada, comecei a descobrir o que é consultoria. Tem um cliente meu que é a usinaria, que faz consultoria empresarial. Então ela comprava a minha hora e revendia para que outras pessoas contratassem meu trabalho. Sim. Que é o comum hoje na empresa. Mas aí vem aquela questão, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer que eu não posso atingir esse cliente de maneira assertiva? Primeiro, porque ele vendia a minha hora e eu entregava o trabalho. Então, por que eu mesmo não posso vender minha hora? Então, eu encurto a entrega com o cliente, consigo fazer um preço mais acessível e maior do que eu cobrava. Então, a partir daí, eu comecei a fechar outros clientes. Esses clientes vieram. Hoje, eu estou com uma cartela de 12 clientes fixos e consultorias esporádicas. Então, dessa forma, é 100% hoje por indicação. Por indicação. Isso. Eu tenho um método de crescimento futuro, que eu quero parceiras para poder ensinar o que eu aprendi, colocar elas como braços também. Sim. E enquanto eu faço a parte comercial, repassar essa informação. Porque eu falo que a métrica, se as coisas estão certas, é o seu cliente ele crescer. Porque uma métrica minha que o cliente não está crescendo não faz sentido. Sim. É óbvio também que tem clientes que são muito difíceis. Não depende exclusivamente do financeiro. Exato. O financeiro é de fato o coração da empresa, é ali onde as coisas acontecem. Mas tem outros detalhes que precisam também estar bem alinhados, né? Exatamente, é uma questão de, vamos pensar,
51, 49. Eu fico com os 49, porque o poder maior é do empresário. Empresário. Porque você pode desenhar de todas as formas. Eu falo desenhar porque na consultoria é um desenho, né? Você desenha um mapa. O mapa a gente desenha, mas na hora de estar ali, presencial, dia a dia, o mapa é diferente do território. Diferente. Às vezes aparece um rio no meio do caminho que é maior do que estava no mapa. Às vezes aparece uma árvore que é maior ou está caída do que a gente não esperava no mapa. Com certeza. Então, assim, a gente desenha um mapa. E por isso que a minha consultoria, a minha empresa é diferenciada nessa questão. Hoje as pessoas elas fazem a consultoria, mas não acompanham o empresário. Eu faço a consultoria, a gente desenha um mapa e eu vou acompanhá-lo nesse percurso. Até ele chegar na montanha que ele desenhou, que ele quer chegar. Sim. E quando ele chegar naquela montanha, ele vai ver que tem outra montanha além daquela. Sim. E aí eu vou estar ali com a minha empresa para poder fazer ele chegar na outra montanha também. Porque são estratégias. Muito bacana. Então é isso que eu faço hoje. E o network é porque quanto mais pessoas eu conhecer e me conectar, mais faz sentido para a pessoa também me conectar com pessoas que queiram também crescer. É um ecossistema, né? Um ecossistema. Ó, eu acho que nesse primeiro bloco a gente já está chegando no final dele. Que legal. E você vê como que flui o tempo, né? Bem a gente conseguiu saber da sua história, porque a profissional que está aqui hoje, a empresária, Sim. ela tem uma história, ela tem uma bagagem. Sim. E isso é a razão do sucesso. Sim. Né? Porque quando você abriu a loja de moto, quando você teve a Casa do Norte, as sociedades que não deram certo te trouxeram um aprendizado. Sim, né? sem dúvida. Então toda essa bagagem ficou contigo. E isso é importante para você hoje ajudar um empresário. Sim, né? Porque não é o achismo, né? Não é que eu li um livro, achei bonita, aquela palavra para mim fez sentido. Não, eu vivenciei. Você viveu. Eu vivenciei. Os mais diversos modelos de negócios, né? Sim, eu vivenciei ter que pegar dinheiro emprestado para pagar os fornecedores. Sim. E ficar devendo pro banco, mas o banco não mata, né? O banco não mata. Mas você, depois de que tudo estava organizado, eu comecei a quitar todos os empréstimos, todas as questões que vieram com prejuízo. Sim. Mas aquela parte, não aprendi isso num livro, eu aprendi vivendo. Vivendo, chegando em casa, ligando o chuveiro e chorando, porque não incha, né? Você tá debaixo do chuveiro, você chora, você já toma banho, já aproveita e chora ao mesmo tempo. Então é uma questão que eu falo que são experiências. São experiências. Sim. A gente vai para o segundo bloco, daqui a pouquinho a gente vai para um pequeno intervalo. E no segundo bloco a gente vai detalhar um pouco mais o que a Eveline faz para ajudar as empresas nessa consultoria, trazendo toda essa bagagem que ela contou para a gente no primeiro bloco. Nós já voltamos. Nós acabamos de atingir 100 mil visualizações no YouTube. E esse é um marco importante para esse canal, que a gente começou do zero. Cada 100 visualizações é um grande motivo de comemoração. Agora 100 mil nem se fala, não é mesmo? Isso é sinal que esse apresentador que vos fala vai continuar aprontando e trazendo mais novidades, sempre focado em produzir conteúdos relevantes, de qualidade e que tragam leveza para o seu dia a dia. Muito obrigado a você que nos seguiu, nos compartilhou, que visualiza o nosso conteúdo. A gente vai continuar por aqui, produzindo ainda mais coisas de qualidade. Portas abertas, microfones seus, venha quando quiser. Estou já seguindo seus canais e principalmente lhe desejo sucesso porque vejo em você uma pessoa que tem esse ideal de levar uma boa comunicação, de levar uma boa entrevista,
A gente muitas vezes, mesmo conectado, a gente acaba, ontem eu entrevistei o meu primo Marcelo Lapola, ele falou, nós chegamos a uma conclusão rápida de que mesmo em tempos de muita tecnologia, o ser humano está cada vez mais sozinho, não deixa de ser um paradoxo. Sim. E eu acho que as pessoas precisam ser ouvidas, igual você falou, as pessoas precisam saber e buscar melhores conteúdos, e você, de forma, na garimpagem mesmo, está fazendo isso e com muito sucesso, mesmo com pouco tempo, já começando a ter o reconhecimento. E isso eu lhe desejo de todo o coração, que você seja muito feliz, cara. Eu acho que a gente precisa de gente boa na comunicação. Eu agradeço muito a oportunidade sua, o reconhecimento. Sou fã do seu trabalho. Acho que você pegou o show do meio-dia do histórico Sérgio Carnevale, e você vem seguindo tocando essa bola brilhantemente, porque não é fácil, né? É uma história esse programa. Como eu falei, faz parte da memória afetiva de todos nós rio-clarenses. Então, eu estar aqui hoje, para mim, é uma realização de um sonho. Poxa, vamos dizer assim, se eu tivesse que chegar em algum lugar, eu já cheguei num primeiro lugar aí. Né? Estar na janela de um grande comunicador, numa história de comunicação que ele fez na cidade, que você continua, e me dando a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, que ainda está começando. Sou muito grato mesmo por isso. Imagine, poxa, a honra é toda nossa. Também estou na sua página, quando você diz todo dia a gente aprende. Com certeza. Então, imagine, eu aprendi muito com você também, tanto nas entrevistas como aqui. E seja sempre bem-vindo. Sim. Hoje o Pode Falar recebe Emeline Santiago, ela que trabalha com gestão estratégica e financeira das empresas, consultoria empresarial, network empresarial, BPO financeiro. No primeiro bloco ela explicou um pouco pra gente como que ela chegou nessa carreira, qual que é a bagagem que ela trouxe nesse caminho, até escolher de fato esse caminho profissional. E agora no segundo bloco a gente vai detalhar melhor o que ela faz, para você que está nos assistindo entender como funciona essa carreira, e quem sabe, se você estiver precisando de uma ajuda, procurá-la para ajudá-la aí na sua empresa, não é isso? Com certeza. Vamos lá. Então, parte técnica. Parte técnica, né? BPO financeiro é um termo em inglês, né? BPO, porque a administração tem muitos termos que vêm do inglês, Isso. né? Mas como que a gente pode detalhar melhor para as pessoas? O BPO financeiro é o Business Process Outsourcing, que é basicamente, traduzindo em português claro, terceirização do financeiro. Do financeiro. Isso. Hoje, qual é o método que eu utilizo? Porque o BPO é uma ferramenta. Hoje eu faço o diagnóstico do cliente. O que seria o diagnóstico? É você definir com ele em que momento que ele está. Ou se ele tem um sistema direcionado, se ele consegue fazer a leitura das informações, das vendas, do financeiro de forma geral. Depois dessa consultoria, desse diagnóstico mesmo, que é o que a gente tinha falado no bloco anterior, que é o mapa, a gente faz o BPO financeiro, que é o quê? Desenhamos o mapa, vemos quais são as necessidades, vamos acompanhar o financeiro. Aí vem o fluxo de caixa. Definir se o seu fluxo de caixa está organizado. O que é o fluxo de caixa? Você definir o que vem primeiro. Primeiro você recebe, depois você paga. Então, quanto mais suas contas estiverem direcionadas para serem pagas no final do mês, mais você vai ter tempo de ganhar dinheiro. Porque a pessoa pensa assim, o mês começa dia 30 começa dia 1º e termina dia 30. Eu tenho 30 dias para ganhar dinheiro. Não, você tem 24 horas para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro que entra de manhã, você pode multiplicar ele até a tarde, dependendo do nicho que você trabalha. Então a pessoa fala, vou fechar o mês. Não, você tem que fechar no final do dia, você tem que olhar ali quanto entrou, quanto pagou e quanto lucrou. Por quê? O empresário ele precisa ter na mão o mapinha mesmo, os gráficos da empresa. Ele precisa saber fazer essa leitura. E, de certa forma, uma leitura simples, desde que as informações estejam em processo. Então, o BPO, a estrutura que a gente trabalha hoje é essa. Primeiro a consultoria como diagnóstico, depois o BPO que vai a perder de vista com o cliente, porque ele sempre vai precisar do financeiro. E quanto mais ele crescer, mais o financeiro cresce. Sim.
Então, o BPO financeiro, depois que você inicia o processo com o cliente, ele fica o tempo que for necessário, não precisa ter um início, um meio e um fim. Não, é a melhoria contínua que eu falo, Uhum. que é início, meio e melhoria. Melhoria. É o PDSA, se eu não me engano. É uma ferramenta da engenharia. PDSA. Isso, é uma ferramenta da engenharia. Então, assim, o que é melhoria contínua, né? É. Você desenha o processo, coloca ele em prática e melhora. Então, assim, o cliente que ele começa hoje, ele faz essa consultoria, então ele faz todo o percurso do BPO financeiro. 6 meses depois, fazemos uma nova consultoria de análise, que é o quê? Para saber se os números estão corretos, qual que é a melhor estratégia, se o produto está precificado da maneira correta. E aí depois vem a questão do digital, que também é um dos meus produtos, não é o mais forte, porque eu falo que toda empresa precisa ir para o digital, depois que tiver com o financeiro organizado. Porque o exemplo de uma empresa que eu já atendi, ela vendia peças de moto. Então, na hora que a gente fez o levantamento financeiro, nossa, a precificação estava ótima. Só que desenvolveu no digital, fez um boom de estratégia, vendeu a R$20 abaixo do mercado. E fez uma gestão de tráfego de R$2.000. Então, o que vendeu, depois que diluiu tudo, na verdade a gente estava pagando R$20 para o cliente. Nossa. Então, nem sempre o digital é a melhor ferramenta antes do financeiro estar organizado. Então, eu falo que assim, com clientes é uma coisa que ele vai com a gente enquanto a empresa tiver existente. Porque o financeiro, ele precisa estar pronto. Ele precisa estar direcionado. E claro que tem empresas que estão crescendo e vai chegar num patamar que assim, tá, agora eu preciso de um financeiro meu. O que nós fazemos? Nós treinamos o funcionário para que ele faça todo o percurso que a gente criou até hoje. E aí, anualmente, fazemos a auditoria, que essa informação está sendo direcionada. Sim, que realmente está acontecendo o que tem que ser feito mesmo. Exato, porque às vezes o próprio empresário ele não sabe como perde fazer. A mão, né? Isso, porque se ele tem, como às vezes lá no escritório eu uso de exemplo, um bom padeiro não é um bom administrador. Ele sabe fazer o pão, o melhor pão que ele já fez. Só que na hora de fazer a administração não é só pão que ele tem que fazer. Ele tem que receber, ele tem que pagar, tem taxa do cartão, tem fornecedor, tem direcionamento. Então o que ele precisa ver? Ele precisa ver que o pão dele está gerando lucro. E para ele ver isso, os números precisam estar organizados. Sim. E hoje em dia, as pessoas têm muita resistência nessa questão do financeiro. E aí as pessoas estão começando, não começam organizado, e fica com medo de expor os números para alguém e falar que não está fazendo. Porque a primeira coisa é separar jurídico de físico. A pessoa já não separa. Junta tudo, né? E não é uma coisa assim incomum, é normal. É normal você ver pessoas fazendo isso. Não é normal fazer, mas é normal a gente ver isso. Porque paga o carro com a conta da empresa. Tá, paga não sei o que com a conta da empresa. Quanto que você lucrou? Eu lucrei R$1.000. Mas o carro tá pago, a escola das crianças tá paga, as férias tá paga. Tudo com verba da empresa. Exato. Né? Com lucro da empresa. Exato, mas ele não descreve que aquilo foi retirado. Então é uma questão que assim, a gente faz todo esse direcionamento e com as pequenas e médias empresas, por quê? Porque é muito mais fácil começar com quem está começando, com quem está no mercado há pouco tempo, quem já está no mercado, mas são prestadores de serviço. Porque grandes empresas, além do proprietário, você tem que mudar a mentalidade do funcionário. E é a mais difícil. Mais difícil. Porque foi assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim. E não é. E é, inclusive, uma das maiores dificuldades, eu acredito agora, com a implantação da IA. Porque para você implantar a IA no processo, o que tem que ter? Processo. E as empresas não têm. Não tem. Exato. Então essa é uma dificuldade que você, acho que não só você, qualquer empresário, mas como você entra na empresa para auxiliar, um pouco mais até, porque você está uma pessoa que vem de fora, né? Exato. Então acho que você encontra um pouco de resistência das pessoas, né? Porque quem dirá que às vezes trabalha no mesmo setor, as pessoas têm resistência em abrir o trabalho, né? Sim. Que o outro vem olhar o que eu estou fazendo. Imagina uma pessoa que chega de fora, né? Exato. Eu tive um cliente um tempinho atrás
que inclusive ela tem uma pessoa que cuida do financeiro e tal, e é óbvio que as informações basicamente vão ser as mesmas. Só que eu, como consultor externo, eu vou vir e dar a solução e a pessoa vai querer ou não. O funcionário, ele dá a solução, às vezes é a mesma. Só que como diz assim, o santo de casa não abre milagre. Não, porque ele já tá ali o tempo todo, ele tá ali constante. Então, eu falei pra fazer assim, e aquela é a solução. Só que para chegar numa solução tem que apresentar números. Ninguém vai falar a solução é essa, mas você não apresentou nenhum tipo de prova palpável. É que você chega e faz um relatório, é diferente de expor para o empresário, um funcionário falando, vamos fazer assim. Você chega e se analisa, né? É diferente o processo. E sem falar que hoje eu chego com um funcionário, por já ter sido funcionária, eu sei que a maneira de chegar é mais leve. Não adianta como consultor você chegar e falar assim, tem que fazer assim. Mas eu tenho que fazer... Não, tem que fazer assim. Não, você tem que explicar para o funcionário que o método foi alterado, ou as informações foram mantidas, ou aquele realmente a solução ela estava correta. Está correta. E agora a gente vai poder acompanhar porque vai apresentar os resultados e eu gosto de levantar a bandeirinha, realmente o funcionário está correto. Porque você valida, né, que aquela pessoa estava preocupada realmente. E você consegue abrir caminho para o seu trabalho, porque daí a pessoa passa a confiar em você, né? Exato. Não te tem como uma inimiga que vai expor os erros, mas como alguém que vai realmente ajudar ali. Exato, porque como a gente falou no bloco anterior, quando eu estava na URCO, a resistência era essa, faz. Aí eu, curiosa, né, mas por que eu vou fazer? Uma determinada pessoa virou para mim e falou, porque eu estou mandando. Eu falei, então tá. Só que eu sabia todos os erros que aquilo iria acarretar. Sim. Eu trabalhava com solda, né? Na época. Então, eu falei assim, então tá, se você está mandando, vamos fazer. E aí fiz da maneira que ele tinha determinado. Mas você não viu que ia acontecer isso? Aí eu além de ver, eu já sabia que ia acontecer. E por que você não me orientou? Eu falei assim, porque você falou, mandou eu fazer. Você não perguntou também, não teve um diálogo, não teve uma troca. Então eu vivenciei isso e eu sei o quanto. Você sabe como que é. Exato, então eu sempre me coloco no lugar do outro e procuro entender também a capacidade do outro me entender. Porque a gente tem que equalizar linguagens, né? Não adianta esperar falar língua técnica. Às vezes eu até me incomodo de falar que eu cursei engenharia de produção. Porque dependendo de quem você fala, a pessoa acha que você está querendo ser superior a ela. Só que tem momentos que, dependendo com quem você fala, você precisa falar. Porque a pessoa quer se impor em cima de você. Sim. Então eu falo que assim, eu não dou cartada, porque não faz sentido. Mas eu também não abaixo a cabeça para quem não faz sentido. Esse posicionamento seu é necessário. Sim. Né? Ainda mais no mercado que a gente vive. A parte administrativa precisa de pessoas que tenham um pulso firme, realmente. Sim. E as empresas, por trás de toda aquela estrutura, existe um longo caminho que precisa ser muito bem trilhado, senão o insucesso é garantido. Exatamente. E é uma questão que assim, eu percebo que às vezes as pessoas elas desanimam do trabalho justamente por não ter essa linguagem direcionada. Porque inúmeras vezes eu já tive clientes que assim, mas eu estou mandando o funcionário, eu estou pagando, ele tem que me obedecer. Então, são falas que eu como funcionária, eu como CLT um dia, isso me dói. Então, tem alguns clientes, por exemplo, que eu falo que eu já atingi, graças a Deus, a parte de demitir meus clientes. Clientes que para mim não se alinham com realmente o que é uma organização financeira, o que é uma organização de empresa, eu falo que eu prefiro não tê-los. Porque quando o cliente vira para você, a prioridade é o meu e o meu funcionário fica em segundo plano, isso para mim me dói. Então eu trago aquilo porque ele não está pensando que aquele funcionário tem uma família, que aquele funcionário tem obrigações, que se naquele dia não cair, talvez não pague o aluguel, e que isso se torne um degringolar um monte de problema. Exato, um monte de problemas. O funcionário vai trabalhar desmotivado, Exato. vai pensando em problema de casa, não consegue entregar resultado. Exato, então tem umas coisas que às vezes os empresários, eu falo de forma geral, de forma geral, assim, de todos que eu vi e pontuais. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela se coloca superior, porque eu sou empresário,
Mas empresário ao ponto de não saber administrar sua própria empresa, para mim não é empresário. Sim. Entendeu? Então, eu até tenho resistência também de falar assim, porque você é empresário, porque você é administrador. Eu falo assim, não, gente, eu administro, empresário, eu ainda vou chegar nesse patamar. Mas eu ainda não me nomeio dessa forma, porque eu acho que falta um pouquinho. Mas eu vejo pessoas que se nomeiam dessa forma e falta muito. Falta muito. Falta muito informação, humanidade. E é o que parece que assim, cada vez mais está faltando. Porque o empresário, o empreendedor, ele tem que entender que o funcionário ele é um braço. O que é um braço? É alguém que vai fazer aquilo que talvez ele não tenha capacidade ou tempo de fazer. Porque ser empresário hoje é você chegar num determinado tempo que você tem 8 horas por dia para trabalhar. Né? Vamos pensar assim, numa realidade... Uma realidade... uma realidade... normal. Normal, não a minha. Não na realidade que acontece mesmo, né? Mas assim, vamos pensar que você tenha 8 horas para trabalhar. Nessas 8 horas trabalhadas, talvez você não dê conta de trabalhar. Aí você tem que chamar um funcionário, ter um processo para ele saber como fazer o seu trabalho e passar um pedacinho daquele trabalho para o seu funcionário. Tá, então aí depois você vem a crescer mais. O que você faz? Você faz outro pedacinho do processo e chama outra pessoa para resolver aquele problema. O que as pessoas fazem hoje? Elas passam o problema para o funcionário, não explica como faz, não explica o que espera, ele acha que explicou, o funcionário acha que deu certo, aí depois o funcionário, porque as coisas não funcionam, porque tudo fica amarrado ao proprietário, então não tem o mínimo de autonomia. E agora eu já estou misturando as informações de gestão financeira com gestão de empresa. Mas você tem... É porque a gente percebe que para você chegar nesse ponto, você precisou desenvolver capacidade de liderança, de autogestão. Né? Principalmente então, emocional. São muitas capacidades que você teve que desenvolver para chegar nesse local, nesse lugar. Né? Você chegar numa empresa, apontar erros, falhas, são todas construir uma autoridade mesmo que você veio trabalhando isso. Né? Isso é interessante porque o que você falou do empresário, mas eu estou mandando, são problemas de liderança, né, que são constantes no mercado de trabalho. E eu falo que as pessoas e as empresas só vão se dar conta do quanto isso é danoso para o negócio quando ela tiver um prejuízo. E às vezes isso pode ser irreversível. Porque nada é pior do que você ter um funcionário desmotivado trabalhando para você. Exato. Não é? Nada é pior do que isso. Eu falo que às vezes a demissão é uma solução tanto para o empresário, que vai perder uma mão de obra, e principalmente para o funcionário. Porque assim, eu vejo que todas as vezes que eu saí de algo que estava me machucando, às vezes a gente pensa assim, porque eu estou naquele trabalho, eu preciso daquilo e eu estou me machucando naquele trabalho. O meu emocional está sendo prejudicado. E às vezes eu estou me prejudicando e não consigo olhar para outras possibilidades que tem no mercado que talvez faria mais sentido para mim. Mais sentido. Então hoje você está numa empresa que você não está motivado para estar ali, eu posso até estar errada, mas eu indico que saia. Porque você só vai começar a olhar para a vida de outra forma quando você mudar o seu olhar. Porque, eu tô ali, faz 5 anos que eu tô ali, eu não vou receber o seguro, ou senão eu vou ter um tanto que tá ali, que tá parado, o FGTS, eu vou perder, que não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas até que ponto a sua saúde emocional vale a pena? E nessa pessoa vai ficando estagnada profissionalmente, porque ela deixa de evoluir. Porque o ambiente acaba sendo um ambiente que não favorece mais um crescimento, uma evolução. Ela estagna profissionalmente e a empresa perde muito com isso. Porque às vezes essa pessoa está mal-humorada, ela vai atender um cliente mal-humorado. Um cliente mal atendido, ele reclama para um monte de gente. Às vezes um cliente bem atendido, ele talvez não indique para uma pessoa. Mas não atrapalha. Mas um cliente mal atendido, ele pode acabar com a tua empresa. Exatamente. Eu trabalhei com um rapaz, que eu não vou citar na minha época, com quais vidas com qual vida eu trabalhei. Mas é um cara que ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Não posso falar a área. Deixa eu segurar. Mas ele é muito, muito bom no que ele faz. Ele tem uma capacidade de resolver problemas, de lidar com o digital e resolver algumas coisas
posso falar tanto, senão vai expor a pessoa. Uhum. Mas ele tá travado nisso há 12 anos. Então, 12 anos da vida dele, que se ele pegasse essa expertise se ele pegasse essa expertise que ele faz em uma empresa para fazer em 10, Ele faria. ele faria. E ele faria muito bem feito, porque ele Uhum. faz muito bem. Então, assim, e eu não posso falar para ele isso, porque nós tivemos não uma briga, mas assim, tivemos uma troca de espinhos, Uhum. mas mal sabia ele que eu o admiro, porque ele é muito bom no que ele faz, só que a empresa onde ele tá já chegou num patamar que ele não consegue Não crescer. consegue crescer. Isso, E falta a ele o olhar que você teve sim. lá atrás. Exato. Né? Quando você passou por todas as situações, você teve aquele estalo, Aquele aquele estado, olhar. falou, e agora? Não Né? é aqui que eu quero ficar? Ele ainda não passou por esse processo, Não, eu infelizmente acredito. ainda não. E eu acredito que não vai passar. E quantas outras... Hoje eu tenho facilidade, assim, de analisar as personalidades que eu vejo que, assim, às vezes aquela pessoa só precisa de um incentivo. Tenho também facilidade de encontrar pessoas que reclamam. Isso daí contamina a minha energia. Porque a pessoa, ela dá todas as reclamações do mundo. Uhum. E depois você dá todas as soluções. Porque eu sou assim, você reclama do meu lado, eu te dou pelo menos 2 soluções para cada problema. Sim. Só que aí a pessoa não gosta de ficar perto, porque, nossa, mas eu só queria reclamar. Eu falei, então não fica perto de mim. Fique distante, a gente cada um no seu quadrado, vamos respeitar espaços. Porque realmente a forma de você parar a reclamação é você trazer uma solução. Né? Exato. É incrível quando você tem empresa, que você tem um colega de trabalho que só fica colocando defeito, aí você começa a trazer solução, você para ali. Exato. A pessoa perde o interesse de conversar contigo. Você para ali quando a pessoa já percebe que você não reclama, você não fala da vida do outro, porque você está mais preocupado consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, assim, ou eu procuro, se eu tenho tempo para cuidar do outro, eu tô sem tempo para cuidar de mim. Com certeza. Então, é uma coisa que eu também fui aprendendo no decorrer da vida, que não falo que eu já não fui reclamona, já fui. Sim, todos nós passamos por essa fase, né? Passei, superei, e ainda hoje eu me permito uma vez por mês reclamar. Exato. Mas acho que a gente conseguiu aqui falar sobre estratégias, né? É muito legal a definição do seu trabalho, o que você faz na empresa, as barreiras que se encontram aí nesse caminho, né? Que você vai tendo que driblar através da sua autogestão, da sua liderança e, enfim, de conceitos que você foi aprendendo e aplicando no dia a dia mesmo, né? Na parte do digital, você falou que a sua empresa também tem esse foco de auxiliar o cliente a entrar para o digital, aparecer na internet, né? Você tem, assim, alguma estratégia básica que você poderia trazer para a gente, algo rápido, assim, só para dar uma luz? Sim, é que, assim, cada empresa, ela precisa minimamente estar em todas as plataformas. Uhum. Então, eu falo que a gente tem um método 360, que já está batido esse nome, mas é o que faz sentido. Uhum. Que é o quê? Você tem que ter o Google Meu Negócio, porque a empresa ela precisa ser encontrada, né? Então você precisa ter o Google Meu Negócio com todos os links que já existem lá, pedindo para todo mundo fazer a avaliação. Não precisa ter 900 mil avaliações, mas minimamente alguém que possa linkar, visualizou seu perfil, não, tal pessoa avaliou. E uma avaliação coerente, não precisa puxar saco de ninguém, tem que ser realidade. Sim, tem que ser realidade. Aí no Google Meu Negócio, do Google Meu Negócio, uma página na mínima no Facebook, porque todas as pessoas mais velhas estão lá. Sim. Né? Então, assim, no Facebook, o Instagram que é linkado então ao Meta, então você consegue fazer essa estrutura, dependendo do perfil do profissional, eu ia falar funcionário, dependendo do perfil profissional, é interessante você ter um LinkedIn. Por quê? Você vai entrar no meu LinkedIn hoje, você vai ver todo o histórico da minha profissão antes de me contratar. E tudo isso alimenta o Google. Tudo isso já pronto alimenta o Google. Então você consegue, sem falar no WhatsApp Business também. Porque hoje você vai no network, gente, e a pessoa manda o telefone dela, você anota, tá uma minhoquinha com uma carinha feliz. Não tem minimamente o nome da pessoa. Então aí você coloca lá e no final quem que é essa carinha feliz? Então assim, pode parecer assim um absurdo, mas é isso. Você tem que ter uma estratégia no digital
a primeiro momento, minimamente para você existir no digital. No digital. O que eu vejo hoje que as pessoas vendem, não posso falar que está errado, mas também não posso falar que está completamente certo. Eu vou estar no Instagram. Mas você está no Instagram, aí o cliente vai lá e pesquisa você no Google. Ele não te encontra. Ou ele encontra o telefone que está no Google errado. Ou ele encontra a outra pessoa que não seja você. Então assim, eu vou focar no Instagram. Foquei. Só que não é só o Instagram, não existe só o Instagram. O Instagram Sim. não é uma ferramenta de pesquisa, é uma vitrine. É uma vitrine. É minimamente uma vitrine. Então eu falo que tem um percurso, né? Google, meu negócio, Facebook, Instagram, LinkedIn e WhatsApp. Aí depois de tudo isso a gente cria o Linktree, que eu falo trim, né? Linktree, para que plotem todos esses links e aí você utiliza esse QR Code em tudo que você vai fazer. Por quê? Esse QR Code você consegue mudar digitalmente. Sim. Você vai fazer um cartão de visita, você coloca o QR Code lá. Você vai fazer um banner e você coloca o QR Code lá. Porque digitalmente depois você consegue manipular aquela informação. Sim. Se você faz o cartão apenas com uma informação e você mudou, você perde o cartão que você fez. Então são estratégias direcionadas para que no final das contas o cliente chegue no seu WhatsApp. Ele apareça na internet de uma forma planejada. Exato, que é o que as grandes empresas fazem. Mas Sim. hoje, eu fiz uma pesquisa, principalmente aqui em Rio Claro, porque eu vou numa grande empresa. Aí você vê lá, a empresa não está no meu negócio. Mas não está pagando, não precisa pagar para aparecer, está organizada. É o mínimo. É que aquela coisa, você está bem vestido, não precisa dizer que você está uma roupa de marca, você está limpinho, você está organizadinho. Está organizadinho. Exato. Então você está no digital de forma estratégica, é isso. E é isso que eu construo com o meu cliente também. E existem ferramentas que você apresenta para o cliente que às vezes ele nem vai gastar tanto, ele já pode aplicar no negócio e ele não sabia disso, né? Exato. Não tem essa informação. Exato. Teve um advogado que a gente fez a estrutura dele, que ele foi mandar fazer o cartão. Aí parem as máquinas que a gente não mandou ainda o Linktree. Linktree. Aí fomos para o evento, ele chegou com um cartão, pode parecer algo impressionante, comum pra gente, né? O coisa de link, mas não é para todo mundo. Chegou lá, nossa, mas todo mundo quer fazer. E foi aí que a gente fechou vários clientes, porque precisavam exatamente dessa ferramenta. E é simples. Não é algo assim, extremamente fora da realidade. Não é algo simples. Sim. Você resolve rápido. Então, eu falo que não é construir uma espaçonave, é usar o que a gente já tem disponível ao nosso favor. Com certeza. Então, por isso estratégico. Por quê? Usar o que já tem para fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. Exato. Então, e aí quem está nos assistindo e queira adquirir esse serviço, procurar você para ter mais informações, quais são os seus contatos, por onde as pessoas podem te localizar? Eu vou deixar meu QR Code com você, Tá, você a pode gente colocar coloca na no GC, tela, fica mais fácil porque aí você já tem acesso a todas as informações. Meu telefone, né, caso a pessoa não consiga, é 19982572936. Esse é o meu telefone pessoal, inclusive pode mandar mensagem, que sou eu mesmo que respondo. E as nossas redes sociais são Mediar Sucesso. Que resumindo tudo, é isso que a gente quer. Mediar o seu sucesso. Porque quem ajuda a chegar no alto da montanha vai estar junto também. Com certeza. Bacana, viu? Agradecer por você ter vindo aqui, né, se dispor esse tempo, trazer essa visão de negócio estratégica para a gente, para mim, para quem está nos assistindo. É algo que falta nos empreendedores hoje no Brasil, que as pessoas começam as empresas do nada. Exato. Não tem uma gestão, não tem um caderninho de caixa, não tem nada. Né? Não tem uma orientação. E aí no final elas acabam terminando a empresa com uma falência e acabam se culpando, né? Eu sou um empresário ruim, às vezes nem era tudo isso, era só uma gestão básica do negócio. Exato. Não é? Saber desenhar o mapa. Saber desenhar o mapa, né? Exato. Então obrigado mesmo por isso aí. Esse podcast estará disponível no YouTube, os cortes estarão no Instagram, LinkedIn, Kawaii, TikTok, Twitter e também nas redes sociais da nossa convidada, se assim ela quiser repostar. Com certeza, vou fazer corte de tudo que é jeito pra sair do lugar. A gente divulga bastante aí. E agradecer a sua companhia, você que nos acompanha até agora, agradecer as curtidas, os comentários, os inscritos no YouTube, no Instagram. Vamos continuar assim, trazendo boas informações. A gente fica por aqui no episódio de hoje
e até o próximo conteúdo, até o próximo episódio.